Abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 1. 1 Reis 18, 1. Todos acharam? Sucedeu que depois de muitos dias... Todo mundo achou, irmãos? Amém? Sucedeu depois de muitos dias que a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Podemos assentar. Hoje nós temos nos ocupado com os nossos corações e as nossas mentes de muitas situações indevidas, de muitas situações indesejadas. Hoje nós estamos bombardeando a nossa mente, o nosso coração, com muitas coisas nocivas. A palavra do Senhor é muito clara quando o Senhor Jesus diz que aquilo que contamina o homem é aquilo que sai da boca do homem. Hoje nós estamos num desenfrear tão grande, numa bancarrota tão grande, de estarmos perdendo o sentido das coisas, perdendo a noção das coisas. As pessoas estão perdendo todo o sistema de valorização, estão perdendo a comunhão com Deus, estão perdendo essa afinidade com a Escritura. E aí o que nós estamos percebendo é que falta no coração de muitos um lugar para a profecia, um lugar para a palavra profética. Existe no coração das pessoas o lugar da bênção, o lugar do consolo, o lugar do ânimo, o lugar de muitos adjetivos. Mas a pergunta é: onde está em nosso coração o lugar para a profecia, para a palavra profética, para as ações proféticas de Deus, ou seja, aquilo que Deus vai fazer? Então, nós nos ocupamos tanto com aquilo que nós podemos fazer, com aquilo que nós não podemos fazer, e nós nos esquecemos que os nossos corações têm que existir uma área nele para as ações proféticas, para que nós possamos crer que Deus vai fazer, que nós possamos acreditar que Deus é realizador de boas obras. A vida tem a incumbência em alguns de cansar, de desgastar, e, vamos dizer de passagem, tem conseguido. Se você pudesse dar uma nota para a sua felicidade hoje, que nota você daria? De 0 a 10. Qual é a nota que você daria para a sua felicidade? Que nota você daria para o seu contentamento, para a sua gratidão, para o seu bem-estar? Que nota você daria para a apreciação da vida, para a apreciação de tudo aquilo que Deus tem te dado? É preocupação em cima de preocupação em cima de preocupação. É atividade, é problema, é situação. Os problemas sempre existiram e sempre vão existir. Sempre. Desde que eu e você fomos nascidos, existe problema. E eu vou morrer e os problemas vão ficar aí. E a mesma coisa com você. Agora a questão é, qual é a escolha que nós temos? Qual é a escolha que nós temos? Se a palavra do Senhor tem nos dado a fé, o Espírito, a palavra, a promessa, o sangue de Cristo, para que nós pudéssemos descansar um pouco mais, para que nós pudéssemos ter uma qualidade de vida emocional um pouco melhor ou mais superior, o porquê que nós temos aberto mão de tudo isso que o Evangelho nos proporciona? Porque às vezes você olha para a sua vida e não existe muita diferença de você e de um ímpio. A única diferença de alguns crentes e o ímpio é que o crente vem na igreja, o ímpio não. O ímpio se preocupa demais, o crente também. O ímpio murmura, o crente também. O ímpio se afunda em seus sentimentos e complexidades, o crente também. Então você vai olhando que não existe diferença do comportamento. As pessoas têm se comportado
tanto o crente quanto o ímpio de uma maneira muito parecida. E isso não é bom, isso não é um bom sinal. Isso é um sinal que está existindo defasagem na maturidade e no comprometimento do coração do crente para com Deus. Elias tinha passado por várias coisas desagradáveis, várias situações decisivas na vida dele. Ele é chamado para lançar uma profecia negativa, que não haveria chuva, uma profecia de maldição. Deuteronômio 28, o Senhor relata uma situação muito interessante. Ele diz assim, sobre os desobedientes: eu vou fechar o céu, e vocês vão ter como chuva poeira. Então existia uma palavra, uma profecia de maldição para os desobedientes, o céu fechado. Então quando o céu se fecha para mim e para você, é conserto. Você não percebe quando o céu fecha? É conserto. Deus está querendo conserto. Deus está querendo nos consertar. Deus está querendo abrir os nossos olhos. Ele diz assim: quando eu fechar o céu e não existir chuva, e como lugar de chuva, existir poeira, para quê? Para que o ser humano pudesse acordar por meio da sequidão. O céu se fecha, é conserto, é mudança, é isso que Deus espera de nós. E eu e você sabemos quando o céu se fecha para nós, quando está faltando aqui embaixo óleo, quando não está descendo para a terra aquilo que eu e você precisamos para as engrenagens da vida, para as coisas terem um começo, um meio e um fim. As coisas da nossa vida têm que ter começo, meio e fim. Agora, situações procrastinadas, situações que são sempre levadas para frente, mas o que está acontecendo? A palavra do Senhor diz na oração de Salomão, na consagração do templo, no capítulo 8, do mesmo Reis 35, Salomão ora e diz assim: Senhor, ele sabia da maldição. Quando o Senhor fechar o céu e não houver chuva, e o seu povo se arrepender, conhecendo cada um a chaga do seu coração, Senhor, devolve a chuva para a gente. Então a falta do céu é um sinal da desobediência na terra. Isso eu e você nós temos que entender. E isso ainda é operante. Ainda nos mesmos dias de Atos, houve uma fome enorme. O que nós precisamos entender, não estou falando de política, não estou falando de situação do Brasil, eu estou falando de você não poder contar com o céu, de você não poder contar com a atribuição do céu. O céu facilita a vida para a gente. Viver aqui é muito complexo, é muito complicado. Principalmente porque existem seres humanos de todo tipo e espécie. Então viver aqui, eu e você precisamos contar com a ajuda do céu. O próprio João Batista diz que o homem precisa que o céu o abençoe. E ele não pode receber nada do céu não lhe for dado. Jesus diz em João 15, sem mim vocês não podem fazer nada. O Senhor disse, agora vai chover. Por quê? Elias havia chamado o povo. Elias não que arrancou o pecado, mas trouxe conscientização, e o povo disse, só o Senhor é Deus. As coisas não estavam consertadas, mas Deus quis abençoar o povo com a chuva, pela confissão e pelo pequeno arrependimento que tiveram. Israel estava consertado? Não. Acabe ainda estava no trono, Jezabel ainda estava no trono. Mas o que Elias fez? Elias exterminou os profetas de Baal. Então Deus deu a eles um pequeno socorro. Outras fomes existiriam mais para frente. Outras secas, outras situações ruins. Sim, na época de Eliseu, por exemplo, foi uma situação fatídica de fome e necessidade. Só que Deus, naquele momento, recebe aquele pequeno arrependimento e vai trazer um frescor para a terra. E ele diz para Elias, eu vou mandar a chuva. Elias havia trabalhado muito para aquilo. Porque Elias não se agradara da seca, da fome, da morte, da situação de muitas pessoas.
e ele se agradara com isso. Eu quero que você vá comigo em 18:41. Eu quero te dizer o que é que nós fazemos quando temos um coração profético. Aqui começa a nossa mensagem. Eu quero falar a primeira coisa para você. Deus disse para Elias que ia chover. Elias sobe no cume do Carmelo. Diga comigo, subir. Os problemas, ele tem uma incumbência. Os problemas, ele tem a incumbência de dar a você um lugar de baixeza. Você pode notar, o crente, quando ele está em aflição, ele vai abaixando. Baixando, baixando, baixando. Ele vai pensando mal, ele vai sentindo mal, daqui a pouco ele vai fazer o mal. Ele começa a ficar triste, depois ele fica chateado, depois ele fica amargurado, depois ele fica com raiva, depois ele fica com ódio, depois ele se insurge. Os problemas têm como objetivo, nas mãos de Satanás, levar você a cair cada vez mais. Perder a vontade de orar, perder a vontade de vir à igreja, não ter sentido as boas coisas, não querer fazer boas obras, não querer ajudar as pessoas, você se envenenar com a situação e com a angústia. Esse é o objetivo de Satanás. Mas quando nós temos um coração profético, os problemas não nos abaixam, ele nos levanta. Ele nos faz subir no cume. Ele nos faz nos melhorar como pessoas, analisamos aquilo que precisamos mudar e começamos a mudar. Os problemas fazem com que eu e você, que servimos a Deus, que somos crentes, melhorarmos como seres humanos. Nós nos tornamos mais sóbrios, mais inteligentes, nos tornamos mais dóceis, nos tornamos mais equilibrados e mais livres. Nós subimos. Aí você analisa. Você diz, eu sou crente ou eu não sou? O problema tem me feito descer ou tem me feito subir? Existem pessoas que no problema elas vão caindo, 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 até perder as características humanas que tinham antes. Eram pessoas dóceis, eram pessoas gentis, eram pessoas amáveis, se tornaram pessoas amargas, se tornaram pessoas sem identidade, se tornaram pessoas que vivem por conta daquilo que ouviram e daquilo que fizeram com elas. Nós que somos de Deus, quando nós passamos por situações angustiantes, a nossa tendência é subir. Por quê? Porque por meio da oração, nós descobrimos as nossas falhas, os nossos erros, e ao invés de nós, pela revolta, pela amargura, descermos, pela conscientização, subirmos. Dizermos, Senhor, eu errei, eu falhei, e eu preciso melhorar. Eu não vou fazer mais isso. A grande pergunta, você tem descido ou tem subido? O crente verdadeiro, quando alguém xinga ele não xinga de volta, xinga? Mas o que não é, xinga, abaixa. O crente verdadeiro, quando alguém faz mal para ele não paga o mal com o mal. Paga o bem com o mal. Por quê? Porque ele sobe. O crente verdadeiro, quando ele é apertado e ele é colocado em uma situação difícil, o que ele faz? Ele não fica arrumando uma maneira e um jeito de vingar-se, de fazer o mal. O que ele faz? Ele vai orar, ele vai buscar de Deus a solução. Ele sobe. Hoje Satanás tem feito com que as pessoas desçam cada vez mais. Hoje a nobreza é algo que está mais em falta. As pessoas não são mais nobres. As pessoas são vingativas. Elas são más. As pessoas não conseguem mais analisar e observar o que diz a Escritura. Bom, se a palavra diz que todas as coisas vão contribuir para o meu bem, então eu tenho que ter bem para que as coisas contribuam para o meu bem. Pastora, por que as coisas da minha vida não contribuem para o meu bem? Porque existe mal dentro de você. Porque esse versículo ele é condicionado. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles. O texto é condicionado. Não existe promessa sem condicionamento. Você não vai encontrar na Escritura uma promessa que seja sem condicionamento. Tem um condicionamento. Se as coisas da sua vida não têm contribuído para o seu bem, é porque existe mal dentro de você. Então, esse mal vai fazer com que as coisas que aconteçam com você só contribuam para o seu mal. Você vai descer cada vez mais na vileza, na humilhação, na degradação. Por quê? Porque Satanás está por trás. Eu e você, o que nós queremos? Queremos com as nossas aflições e com os nossos problemas. Queremos melhorar como pessoas. Queremos passar do outro lado aprovados.
Depois que Sadraque, Mesaque e Abidnego estiveram naquela fornalha, eles foram levantados ainda mais. É isso que nós queremos. A Bíblia diz assim, 41, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante... Elias manda um recado para Acabe, dizendo, vai descansar, vai se fartar, porque tem ruído de chuva. Tem barulho de chuva. Tinha barulho de chuva? Tinha barulho de chuva? Não. Não tinha trovões, não tinha um relâmpago. Onde é que Elias ouvia o ruído da chuva? Aqui dentro. Por causa da palavra. Deus disse que ia chover. E Elias era um homem que cria naquilo que Deus... Estava seco, sol. Não havia uma nuvem no céu que indicasse chuva. Mas onde existia o temporal? Onde existia o ruído, o barulho? Onde existiam os trovões, os relâmpagos? Dentro do coração de Elias. Onde começa o seu milagre? Dentro da sua alma. Quando ele manda um recado para Acabe, sobe, come, bebe, fica sossegado porque vai chover. Acabe era inimigo do povo de Israel porque só fazia mal para Israel. Acabe não era amigo de Elias. Sabe quando você consegue ouvir barulho profético? Quando você não tem nada contra ninguém. Quando você não nutre ressentimentos. Quando você não nutre mágoas. Quando você não nutre questões e situações. Você simplesmente sabe que aconteceu e que o leite já derramou e que se você permitir que o seu coração fique maculado, você não vai ouvir o ruído da abundante chuva. Elias não tinha nada contra Acabe. Era Acabe que tinha contra Elias. Ele manda dizer assim, és tu perturbador de Israel para Elias? Elias disse, eu perturbador de Israel? Que eu saiba, quem tem perturbado a casa do Senhor é você. O porquê hoje as pessoas não conseguem crer, confiar, acreditar, a fé hoje está perambulando pelas ruas, pelas vilas, pelas ruelas do coração e da alma de muitos crentes. O ânimo, a profecia tem estado com as pernas quebradas. Por quê? Porque as pessoas estão com seus corações ocupados, com as avenidas de sua alma ocupada, com amargura, com angústia, com revolta, com vingança. Ele manda uma palavra de descanso para o inimigo de Israel. E ele não vai descansar, não. Ele vai orar e buscar a Deus para que aquela profecia tivesse na terra um coração crente. Ele deu descanso para Acabe. Mas ele não descansou. Por quê? Porque no coração dele não havia nenhum tipo de necessidade que alguém sofresse, que alguém continuasse perturbado. Ele recebe de Deus a boa nova e ele manda para o rei de Israel a boa nova. Por quê? Ele poderia ter dito, não, vou deixar esse homem sofrer mais um pouquinho, porque esse homem merece. Você, nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos a tribulação, merecíamos estar debaixo das garras de Satanás, e por causa de Cristo fomos libertos, e hoje se estamos de pé, e temos esperança, é por causa dele, não que as nossas vidas sejam fáceis, mas o nosso Deus é que facilitou para nós o acesso à presença dele, e eu e você temos um acesso aberto diante de Deus, por causa do sacrifício de Cristo. Quantas vezes você vê mulher, homem, dificultando a vida das pessoas? Você vê pessoas querendo compartilhar coisas negativas, coisas ruins. Pessoas que querem passar para as outras o quanto estão preocupadas, o quanto estão sofrendo, o quanto a vida dela é dura. Você acha que é interessante para você saber das minhas dificuldades? O que eu vou ganhar com isso? O que você vai ganhar? Qual é a mudança que você vai fazer? Qual é o proveito que você vai ter em propagar suas misérias, suas necessidades, seus desconfortos, suas situações? Qual é a vantagem disso?
Qual é a necessidade de você perturbar alguém com a sua situação? Hã? Sua tristeza, cuida ele. De sua angústia, cuida ele. De suas preocupações, cuidam ele. Hã? A palavra do Senhor diz: entra, fecha a porta do teu quarto, ora, suplica a Deus que te vê. Ora, derrama diante dele a sua angústia, derrama diante dele aquilo que você tem dentro do seu coração. Por que Elias manda Acabe folgar? Porque era uma palavra profética e ele tinha a obrigação de divulgar. Temos obrigações de deixarmos as pessoas que nos cercam tranquilos, sem os atenuantes dos nossos problemas, sem os atenuantes da nossa situação. Vai, come, bebe. Não havia sentimento no coração de Elias para angústia. Não havia sentimento no coração de Elias para perturbação. Ele havia ouvido a palavra profética e era um propagador da profecia. Seu coração pode ter lugar apenas para duas: para a profecia ou para a amargura. Qual que você escolhe? Pastora, não é uma questão de escolha, é uma questão de escolha. Eu escolho viver. E você? Quando você escolhe viver, quando você escolhe a vida de Cristo, você consegue entender que as coisas ruins têm que passar. As coisas ruins têm que passar. As coisas ruins têm que passar. Diga isso para o seu irmão. Elas passam por você. Mas você está onde? Alicerçado na rocha que é Cristo. Eu estou cansada de ver crentes paralisados, extasiados, como que a vida deles dependesse dessa terra. Esse céu vai enrolar, essa terra vai ser transmudada, transformada. Eu e você precisamos entender isso, que a minha vida é mais do que isso aqui, a sua vida é mais do que isso aqui. Ei, irmãos, nós não temos nada. Nós não somos donos de nada, nós não temos nada. Tudo que nós temos é um coração para Deus habitar. Tudo que nós temos é um coração do qual nós precisamos colocar dentro dele a graça, o favor, a misericórdia de Deus. É isso que nós temos. Nós temos um coração que deve se dobrar e prostrar-se diante de Deus. Nós temos uma alma que precisa ser limpa a qualquer custo. Você vê aqui um homem livre. Há um ruído. Sua bênção já está fazendo barulho dentro de você. Você consegue ouvir o som da sua promessa, o som da sua profecia, o som do livramento, o som, você consegue ouvir o barulho, você consegue ouvir a voz de Deus, você consegue crer naquilo que Deus diz. Por que o seu coração não consegue ter fé? Porque ele está ocupado. Ele está ocupado e a palavra de Deus entra e tem achado o seu coração ocupado de incredulidade, de dureza. A Bíblia diz, ela aliança incredulidade com dureza. Incredulidade torna o coração duro e dureza torna o coração incrédulo. Versículo de número 42. E Acabe subiu a comer e a beber. Queria fazer uma pergunta para você. Você é Elias ou Acabe? Quando Acabe recebe a palavra profética, ele foi comer, beber e refestelar. E Elias foi no cume orar. Hã? Eu e você escutamos o ruído da chuva, o ruído da bênção. E nós não folgamos. E nós continuamos orando, colocando o nosso joelho no pó, a nossa cara no pó. E nós clamamos, e pedimos, e oramos, e colocamos diante de Deus. E salvamos aquela situação, e cercamos aquela situação, e derramamos o nosso coração diante de Deus de dia, de noite, levantamos de madrugada, e ali está o nosso lugar de oração, e ali nós dobramos os nossos joelhos no chão, dizendo, lembra Senhor, lembra Senhor, lembra Senhor. Acabe não era um homem de responsabilidade, não.
Uma das coisas muito importantes do caráter de um cristão é ser responsável. Elias era um homem responsável. Ele sabia que a promessa existia e que Deus ia fazer. Só que isso não o isentava de sua responsabilidade. Deus ama você e vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Mas isso não te isenta da sua responsabilidade. Nós somos responsáveis porque nós vamos bater até abrir. Nós vamos clamar até sermos atendidos. Nós vamos buscar e nós vamos orar e nós vamos persistir até que a situação na terra mude. É aquilo que o Senhor Jesus diz. Vamos pedir e vai ser nos dado. Mas nós temos que ser responsáveis. Eu ouço o barulho da minha promessa. Você ouve o barulho da sua promessa. Mas a nós cabe a persistência, a perseverança. Vamos continuar orando, abnegando, renunciando, jejuando por aquilo. Vamos clamar diante de Deus. Vamos jejuar, vamos suplicar. Quando os discípulos olharam para Jesus, disseram: Mestre, por que a companhia do Senhor conosco não adiantou? O porquê que as nossas orações de Pai Nosso não adiantou? O porquê que as parábolas não adiantaram? Jesus disse: porque essa casta só sai com jejum e oração. Vocês precisam aprender a fazer mais do que têm feito. Você olha, e o que você possui não tem dado conta do seu problema. E seu problema precisa de uma dose a mais, de oração, de jejum. Qual foi a última vez que você jejuou? Jejuou por uma situação. Eu jejuo e dá dor de cabeça. É porque não tem costume. Depois que começa a jejuar, a dor de cabeça, o organismo acostuma. Mas por que não jejua? Porque vai empurrando com a barriga. Só que a necessidade, o desejo de alcançar. Aí eu fico pensando o seguinte, analisa o seu desejo de alcançar a sua vitória. Você não pode medi-lo pelo tanto que você reclama, você não pode medi-lo pelo tanto que você fala mal, murmura, você tem que medi-lo pelo tanto que você busca. O tanto que você ora, você levanta de madrugada, tem gente que fica assistindo filme até tarde da noite, em vez de levantar e orar. Não. Aí, quando ele está no problema, ele reclama, porque eu preciso tanto, Deus, o Senhor está vendo, o Senhor não está vendo, o Senhor não vai fazer. Mas aí, existe investimento, existe jejum, existe súplica. Quando é que Deus não respondeu o clamor de um dos seus? Quando é? Quando é? Pastora, mas a hora que eu vi, eu já tomei café da manhã, eu já almocei. Por quê? Porque não é importante. A devoção, ela não tem aquele afinco, aquela determinação. Você tem um problema, você nunca jejuou por aquele problema. Você quer que uma pessoa seja salva, seja arrancada das trevas, você nunca jejuou por aquela situação. Você quer que uma pessoa mude, você nunca jejuou por aquilo. Irmãos, vamos analisar bem. Se aquilo que nós queremos de verdade, ou nós somos pessoas que apenas lamentamos a nossa má sorte, como Israel fazia. Israel não queria obedecer, mas queria ser abençoado. Nós queremos ser abençoados, mas não queremos fazer os nossos sacrifícios, não queremos fazer a nossa abnegação e a nossa renúncia. Como é que você vai passar por algumas situações da sua vida, sem o jejum e sem a oração, sem a súplica, sem o clamor, sem alguns dias de silêncio? A Bíblia diz assim, que Acabe subiu para comer. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos para orar. Os Acabes da vida, quando tem promessa, eles não estão nem aí. Deus vai fazer mesmo, a responsabilidade do outro, deixa o outro orar. Deixa Deus, deixa Cristo, deixa o Espírito Santo, deixa. Os Elias não. Os Elias sobem. Sobe até o trono, sobe até a mesa, sobe até a presença de Deus. Eles pagam o preço, eles choram, eles oram, eles clamam, eles amadurecem. Eles crescem, eles se colocam diante de Deus, lá eles conseguem enxergar, lá eles conseguem receber direção da parte de Deus, ali o coração deles são limpos e são agraciados diante de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus está convocando você nesta noite, jejue pelo seu problema. Pastor, eu tomo remédio. Toma remédio de estômago vazio, eu deixo para tomar depois do almoço, mas jejua.
Jejua. Jejua, meu irmão. A igreja não jejua mais, a igreja não ora mais, a igreja não quer receber. Hoje nós somos pessoas abarrotadas de responsabilidade. Não queremos ter responsabilidade com os nossos problemas. Queremos que o céu faça tudo por nós, o céu já fez tudo. Agora ele só quer que nós façamos a nossa parte. Ontem eu passei o dia meditando numa frase. Eu pensei nessa frase logo de manhãzinha. Sabe uma coisa? Os ricos não são aqueles que têm muito. Jesus diz uma coisa parecida no Sermão da Montanha sobre bem-aventurados pobres de espírito. Sabe quem são os verdadeiros ricos? São aqueles que necessitam de pouco. Hoje a meditação da nossa oração foi sobre... Não, uma essência que eu gravei hoje. Sobre sermos capazes de valorizarmos aquilo que Deus nos tem dado. As pessoas verdadeiramente ricas são aquelas que precisam de pouco, porque elas estão satisfeitas. Elas estão felizes por tudo aquilo que Deus tem dado. Agora, aqueles que vivem precisando de muito são os verdadeiros pobres aos olhos de Deus. Eu não preciso de muito, você não precisa de muito. Tudo que eu preciso, que você precisa, nós já temos. Que é o Senhor Jesus. As outras coisas são ajeitadas. Quer ser rico aos olhos de Deus? Precisa de pouco. Vamos precisar de pouco, irmãos. Tanta preocupação, tanto desespero, tanta perturbação. O problema, quando ele acontece, ele parece gigantesco. Depois ele vai perdendo a graça, diminuindo. Sabe? Às vezes você olha para a sua vida e você diz assim, eu estou velho para me preocupar. Eu não tenho mais idade para ser incrédulo. Eu estou muito velho para ser incrédulo. Está na hora de eu ter fé. Eu já tenho idade para saber que Deus cuida de mim. Eu já tenho idade para saber que Deus é bom para mim. Eu já tenho idade para saber que Deus nunca vai me abandonar. Mesmo errando, mesmo cometendo falhas, eu clamo a Deus e Ele vem ao meu socorro. Você já tem idade para isso? Hã? Quando nós oramos e clamamos a Deus, nós não perdemos tempo em ficarmos com burburinhos, em ficarmos com ressentimento, com comentário. Tem uma coisa que eu não gosto de falar de problema. Não gosto de falar de problema. Falo estritamente necessário. Estritamente necessário. Não gosto de falar de problema. Não gosto dessa conversação. Fulano falou, porque Beltrano falou, porque o outro falou. Falou, tem boca, fala mesmo. O que você faz com o problema? Você vai orar sobre ele. Você vai colocar o problema diante de Deus. Deus, há isso. O Senhor é Deus acima de todas as coisas. A Bíblia diz que ele foi orar. Versículo de número 43. E disse ao seu servo, aquele que servia Elias, sobe agora e olha para o lado do mar. Quero dizer uma coisa para você. Existem 3 personagens nesse texto. Elias, Acabe e o servo. Os Acabes são aqueles que com as promessas murmuram, reclamam, falam mal, choramingam, mas não oram. Os Elias são aqueles que oram. E tem um servo que fica preocupado olhando no horizonte para ver se vem vindo o brilho, o sol, para ver se vem vindo a promessa. Elias tinha uma ocupação, a oração. Ele não podia ficar e olhando na direção do mar. Olha, o marido melhorou. Olha, o trabalho melhorou. Olha, existe uma perspectiva boa por aí. Os servos fazem isso. Os Elias não. Os Elias dobram o joelho no chão. E eles só se levantam dali quando os servos dizem, há uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Às vezes você fica tão preocupado, olhando para aquele, o movimento que aquele vai fazer, a decisão que aquele vai tomar, e aquilo, e você fica saindo da sua oração, saindo da presença de Deus, preocupado com o movimento das águas, preocupado com o movimento das nuvens.
Saiba que o seu céu está acima dessas nuvens. Meu céu não é essas nuvens. O seu céu não é essas nuvens. Elias olha para o servo e diz, vai olhar, você vai ver. Você não está orando mesmo, vai lá ver. Fica observando. Você é apenas um observador. Você é uma pessoa que fica olhando para ver se está mudando, se o comportamento do marido está melhorando, se a situação financeira deu uma respirada, e aí você fica todo animado, todo bombado emocionalmente, não está nem aí coração, você fica adequado e você fica aprisionado às situações, ao mover das situações. Seu negócio é orar. Meu negócio é orar. O que eu estou fazendo? Você diz, estou orando. Os servos, fiquem olhando o movimento. Eu e você somos proféticos. Nós oramos, diz amém. Subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse, volta lá 7 vezes. Vai, volta 7 vezes. Mas não me perturba, deixa eu orar. Olha para o seu irmão e diz, me deixa orar. Tem gente que é usado pelo diabo. Você está em consagração, você está orando, você está clamando, você está buscando, você está batalhando, você está jejuando, você está num projeto, numa proposta, clamando a Deus, buscando a Deus. E aí o outro fica te cutucando. Você viu o que falar? Você viu? Fulano ligou. Você viu? Você viu ali, a outra ali? Você viu o que está falando? Você viu? Você viu? Ele fica te perturbando, em vez de ajudar, é usado pelo diabo. Elias olhou para o moço e falou assim, não me perturba mais. Você vai lá 7 vezes. E 7 vezes depois, na 7ª, você volta e me incomode com a resposta. E ele foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 6. Eu e você não podemos ser incomodados. Diz amém. Se tem nuvem, se não tem nuvem. O meu Deus é o Deus das nuvens. Eu não posso ser uma pessoa incomodada. Você não pode ser incomodado. O nosso problema é Deus, a nossa situação é com Deus. Nós oramos e falamos diante de Deus. Dizemos, Senhor, essa é a situação e eu sei que o Senhor está sobre ela. Você crê em Deus? Elias cria em Deus. E eu creio em Deus. Nós cremos em Deus. Nós confiamos que Ele faz o melhor para os seus. Amém? A Bíblia diz assim, versículo 44... E sucedeu que a 7ª vez. Você já imaginou a decepção do moço? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só na 7ª vez. E ainda tinha uma nuvem muito pequena. Existem pessoas que desistem antes da 7ª vez. Existem pessoas que não sabem esperar o trabalhar de Deus. Sabia disso? Deus está trabalhando. Confia nisso. Tenha no seu coração um lugar para profecia. Escute o ruído. Que o barulho da chuva possa existir. Que você possa sentir a voz do Senhor dizendo, eu vou fazer. Eu estou trabalhando para o seu bem. Eu estou moldando você. A Bíblia diz assim, eis aqui a pequena nuvem. Uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Uma nuvem bem longínqua, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Uma nuvem branquinha. Diga para o seu irmão, o céu vai enegrecer. O céu vai enegrecer. Você precisa começar a ouvir o barulho dessa chuva. Você precisa começar a ter um lugar para o coração, um lugar profético. Você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa buscar. Deixa os ansiosos olhando se melhorou, se subiu, se desceu, como está. Deixa os perturbados, deixa os que não oram, mas você vai orar, você vai buscar Deus. Não fique tecendo comentários sobre o seu problema. Não dê esse gosto para o diabo. Não dê esse prazer para Satanás. Dentro de você, você diz, Deus, eu profetizo, eu escuto o barulho da chuva, eu profetizo, eu creio que o Senhor é aquele que diz e cumpre, o Senhor é aquele que começa e termina. Eu ouço o barulho da chuva.
E eu sou aquele que ministro a palavra profética. Descansem, Deus vai fazer. Deus é maravilhoso. Aquieta e saiba que Ele é Deus. Ele nunca desamparou o filho seu. Aí a Bíblia diz assim: então disse ele, sobe, manda um recado para Acabe. Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Ele já foi e já declarou que ia começar a chover. Diz para Acabe, sobe no carro, vai para Jezreel, para que você possa... Vai para Jezreel, diga a Acabe, sobe no carro, aparelha o seu carro e vai, porque se vai chover muito. Queria perguntar uma coisa para você, o que te impede você de ter essa fé? A fé que ouve o ruído da chuva quando ninguém ouve. A fé que faz você subir no problema ao invés de descer. A fé que não tem no seu coração sentimento de facção, sentimento de ira, sentimento de mágoa, e que você abençoa as pessoas com a palavra. Vai dar tudo certo, confia, eu confio, confia também. A fé que faz com que nós coloquemos a nossa vida diante de Deus, enquanto muitos estão folgando. Tem muita gente com um problema gravíssimo folgando, sabia? Gravíssimo. Folgando. Não ora, não jejua, não busca. Mas perde o sono, fica desesperado, fica inquieto, emagrece, mas não é de jejum, é falta de apetite. Hã? Você acha que Deus quer que eu sofra e que você sofra? Não. Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós amadurecemos. É isso que Deus quer. Com os nossos problemas e com as nossas aflições. É isso que Deus procura em nós. Um coração profético. Que venha gerar a nossa bênção. Que venha gerar aquilo que precisamos. Que venha gerar. Transformar necessidade em milagre. Tem que ter coração profético. A minha necessidade hoje é o meu milagre amanhã. A sua necessidade hoje é o seu milagre amanhã. A Bíblia diz assim, no versículo de número 45, sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e o vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O céu se enegreceu, o céu respondeu à oração de Elias. Pastora, se Elias não tivesse orado, choveria. Deus disse que ia chover. Agora eu quero entrar numa parte para terminar, que é muito importante. Elias não era uma pessoa qualquer. Ele não queria só ser abençoado. Ele queria Deus. Se Elias não tivesse orado, pastora, prostrado, choveria. Deus disse que ia chover. Deus não pediu, não ordenou. Você não vê por um momento Deus ordenando que Elias subisse ao Carmelo para poder orar. Deus não ordenou isso. Por que ele fez? Porque a minha obrigação Deus não precisa dizer. A sua obrigação Deus não precisa dizer. Sua obrigação é orar. Sua obrigação é jejuar. Sua obrigação é clamar. Sua obrigação é pedir. Elias não queria só a chuva. Ele queria o Deus da chuva. Elias não queria o Deus da bênção, a bênção, ele queria o Deus da bênção. Ele queria estar com Deus naquele momento. Ele queria fazer parte daquele movimento, daquela situação. Hoje, você nem consegue encontrar muitas pessoas que oram para ser abençoado, que dirá orar pelo Deus da bênção. Aí você diz, pastora, mas é o fim, mas eu não quero estar dentro desse quadro profético do fim. Hã? Nós oramos não porque queremos ser abençoados, nós queremos o Deus da bênção. E o Deus da bênção vai fazer com que sejamos abençoados. Agora, uma coisa muito interessante aqui, que eu acho nesse último versículo aqui. Acabe estava com seu carro, suntuoso. E a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Elias, e Elias foi correndo junto com o carro de Acabe. A Bíblia diz assim no versículo 46, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que o único problema de Elias era a chuva? Elias ia enfrentar coisas muito piores depois, como por exemplo a ameaça de Jezabel.
Você acha que seu problema é esse problema que você está vivendo agora? Você acha que é o maior problema da sua vida, é a maior situação da sua vida? Elias tinha uma dinâmica pessoal da vida. Ele sabia. Não acho que esse problema que você está vivendo pode ser o pior da sua vida. Que você já está ouvindo o barulho da chuva, que você já está vendo que tudo está engatilhado, tudo está encaminhando. Pode existir problemas piores do que este. A questão é, você vai estar preparado para ele? Porque a questão não é problema, irmãos. A questão não é o problema, somos nós. Eu termino como eu começo. O problema sempre existiu desde que você nasceu. E você vai morrer, os problemas vão ficar aí. Agora, você achar que o pior problema é o que você está vivendo, é o maior equívoco que você entende sobre isso. Paulo dizendo sobre o dia mau. Dizendo, revistam-se da armadura para que vocês possam estar firmes no dia mau. Você está vivo. E você tem que estar preparado. A pior situação de Elias não foi enfrentar os profetas, não foi levantar o altar, não foi pregar para despertar o povo, não foi matar os profetas. A pior situação de Elias ainda estava por vir. Mas ele não sabia. Mas ele deduzia. E ele agia com a sua responsabilidade normal. Peraí, Deus falou que vai mandar chuva, mas a minha obrigação como profeta é orar. A minha obrigação como profeta é clamar. Deus te abençoou, Deus te respondeu, você está ouvindo ruído, como eu, de uma abundante chuva. Mas a minha obrigação é orar, a minha obrigação é buscar, até que a bênção aconteça. Não deixe a situação pegar você de com as calças curtas, é ou não é? Como que você se prepara para aquilo que vai vir? Oração, jejum, busca. Pastor, mas não estou com problema nenhum. Melhor ainda, Davi disse assim, o Senhor me fez bem para que eu buscasse a sua face. Quem não ora no momento bom é um dos maiores preguiçosos que existe. Por quê? Se não ora no momento bom, como é que ele vai fazer para orar no momento ruim? Momento bom é a hora de você orar, clamar, jejuar, buscar, pôr a cara no pó. Momento ruim, mesma coisa. O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa. Eu quero falar agora, para nós terminarmos do último versículo 46. Carro de Elias, paralelo com carro de Acabe, paralelo com a jornada, a corrida de Elias. Elias correndo junto com o carro. Você sabe que para Acabe seria um privilégio dizer para Elias assim, Elias, sobe aqui. Para mim é um privilégio com você. Dar uma carona para você até Gisel. Elias não recebeu o convite. Se recebesse, certamente não aceitaria, mas o convite não existiu. Sabe por quê? Porque a sua corrida é com as suas pernas. E não num carro, na folga de pessoas ímpias. Uma coisa muito interessante... Eu e você sempre estaremos paralelos. Estaremos sempre caminhando, estaremos sempre correndo, sempre numa jornada sola. Por mais que você esteja rodeado, por mais que você tenha pessoas que te amem, por mais que você seja ajudado, nunca suba nos carros de Acabe. Não faça isso. Não faça isso. A mão foi sobre Elias do Senhor e Elias correu à velocidade do carro do Acabe. Você não precisa dos carros que te carreguem, das facilidades. Você só precisa ter pés como os de corça. Os mesmos joelhos que se prostraram no Monte Carmelo teve força, habilidade para correr em velocidade máxima até Jezreel. Não se macule, não se manche, não subas no carro de Acabe. Acabe não quis Elias e nem Elias queria Acabe. Mas Elias não precisava do carro de Acabe.
Elias só precisava do Deus que ele servia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu e você não precisamos de carros, não precisamos de nos subordinarmos a algumas situações. Você percebe que você está aprisionado quando você começa a ficar constrangido, a perder a liberdade para crer, para confiar em Deus. Seu coração tem lugar para profecia? O seu coração está repleto de amargura, de ressentimento? Seu coração tem lugar para a palavra profética? Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Senhor, eu creio que todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu te amo. Eu tenho te amado, eu tenho te buscado. A minha vida tem estado diante da tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não permita que o seu coração se macule com sentimentos destrutivos, com sentimentos nocivos. Se você tem mágoa, ressentimento, se a sua ansiedade, a sua preocupação tem endurecido o seu coração, se você não tem mais vontade de orar, vontade de mais cultuar ao Senhor, peça perdão a Deus. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Em nome de Jesus, fala com Deus agora. Diga a Deus, eu quero ter um coração para ouvir o ruído da grande chuva. Deus, eu não quero descer, eu quero subir. Eu quero ser nobre. Na hora do problema, eu não quero murmurar, eu não quero reclamar, eu não quero blasfemar, Deus. Eu não quero me rebelar, eu não quero me revoltar, mas eu quero subir aos montes que o Senhor tem colocado diante de mim, e eu quero orar, eu quero falar contigo, e eu quero colocar a minha vida diante de ti, e eu quero colocar o meu coração diante da tua presença, Pai. Eu preciso, Deus, eu preciso. Satanás anda ao teu derredor usando os problemas para você diminuir como cristão, para você ficar amargurado, ficar ressentido, empobrecer espiritualmente, empobrecer emocionalmente. Eu quero que você se levante e eu quero que você ponha a mão no seu coração e você faça uma oração de autoridade agora. Que você repreenda todo medo, toda insegurança, toda amargura, todo ressentimento da sua vida. Que você ore se você tem raiva de alguém, se você tem ressentimento de alguém, levante a sua voz agora, fale com Deus, repreenda todo o mal, repreenda tudo aquilo que o inimigo tem posto no seu coração e na sua alma, situações que você não pode contemplar, você que espera a bênção, você que espera a palavra profética, você não pode contemplar esse sentimento na sua alma, você não pode dar lugar para isso dentro do seu coração. Repreenda agora todas as sementes malignas. A palavra do Senhor diz que aquele que semeia no Espírito ceifará, mas aquele que semeia na carne, da carne ceifará. Eu e você não queremos semear da carne, nós queremos colher espiritualmente, em nome de Jesus Cristo. Repreenda agora todo sentimento de facção, de inveja, de ansiedade, de dureza, de incredulidade, de amargura, de ressentimento. Diga, Deus, eu tenho que ter lugar no meu coração para profecia, para palavra profética, para o barulho, Deus, o ruído da grande chuva, e o problema não vai me tornar uma pessoa pérfida, não vai me tornar uma pessoa vil. Eu vou crescer, eu vou me tornar mais inteligente, mais sábio, mais liberto, mais nobre. Eu vou me tornar, Deus, no meio desse problema, uma pessoa melhor do que eu estava antes. Diga ao Senhor agora, em nome de Jesus Cristo, diga, Deus, eu me arrependo de tudo aquilo que o meu coração contemplou, eu me arrependo de tudo aquilo que o meu coração permitiu, deixou-se levar, Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo agora que sobre a minha vida não vale encantamento, que sobre a minha vida não vale peste, não vale praga, não vale enfermidade. Satanás, eu repreendo você e todos os seus demônios e todas as suas miríades. Eu declaro que o meu coração tem dono, o meu coração é terra sagrada. Diga ao Senhor agora, o meu coração é terreno santo do Senhor, e eu não aceito facção
facção, sentimento faccioso. E eu não aceito porfia. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou subir ao monte e ali eu falarei ao meu Deus. Em nome de Jesus, eu vou crer e vou confiar. Eu vou entender os sinais de Deus. Eu vou interpretar que a nuvem do tamanho da mão de um homem é que vai vir uma chuvarada. Ó Deus, eu declaro agora, eu quero que você profetize um ruído de uma grande chuva sobre a sua vida agora. Profetiza agora. Eu profetizo uma abundante chuva. Eu profetizo os céus agora, vindo responder à oração da terra. Começa a profetizar agora o barulho de uma grande chuva sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre a vida daquela pessoa que você está orando e clamando por ela. As suas orações têm subido ao teu trono de Deus, têm agradado o coração do Senhor, e a chuva vai vir sobre aqueles que estão nos montes. A chuva virá sobre aqueles que oram, que clamam, que pedem, que jejuam, sobre aqueles que se colocam diante de Deus, em nome de Jesus. Diga ao Senhor: Senhor, a partir de hoje eu tenho um coração profético. Eu tenho um coração para receber, Senhor. Não amargura, não ressentimento, não falatório, não murmuração. Não, Senhor. Mas eu tenho um coração para receber a palavra profética. Diga assim com a mão no seu coração: em nome de Jesus, eu profetizo agora a bênção do Senhor sobre a minha vida. E eu repreendo todo espírito maligno de facção, espírito territorial, emocional, que quer um lugar na minha alma, que quer um lugar no meu coração, que quer colocar a mágoa, o ressentimento, a inveja, a facção. Eu declaro que o meu coração, em nome de Jesus, pertence ao Senhor Jesus. E sobre mim não vale encantamento. Eu declaro em nome de Jesus, que a minha alma está totalmente reservada para a profecia, para a unção profética. Em nome de Jesus, eu ouço o barulho da grande chuva e eu vou receber esta grande chuva sobre a minha vida, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Que todo espírito maligno, que toda ação das trevas, todo espírito de facção, de revolta, de mágoa, de ressentimento, saia da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te liberte. Que o seu coração nesta noite seja guardado e preservado para a palavra, porque Deus vai fazer. Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém?